que o Senhor continua cuidando de nós. E eu quero trazer uma mensagem até o coração dos irmãos, para a igreja. E o tema dessa mensagem, o título é Previsão ou Provisão? Previsão ou provisão? Nós já vamos entender bem certo no decorrer da mensagem. São duas palavras bem parecidas, mas na sua aplicação tem grande diferença. Tem grande diferença. Meus irmãos, e nós, enquanto seres humanos que nós somos, nós queremos nos basear sempre na previsão. Sempre na previsão das coisas, sempre a gente quer prever. E eu fui olhar aqui no dicionário o que significa previsão, e o dicionário nos traz assim, que é o ato ou efeito de prever algo, alguma coisa, uma antevisão, prever com antecedência, uma presciência. Aí vai para um outro lado, que as pessoas, alguns até gostam desse lado de mais místico, assim, né? Presságio, tive um presságio. É o fato ou sinal pelo qual se julga adivinhar o futuro. Meus irmãos, e muitas vezes nós queremos, a nossa carne quer agir desse jeito. Nós queremos, é uma coisa meio que automática do nosso dia a dia. E só que isso nos causa algumas consequências. Porque nós vamos ver ao decorrer da mensagem que esse não é o método correto, não é o jeito certo de nós fazermos as coisas quando nós conhecemos a Jesus, quando nós conhecemos os caminhos de Deus, quando nós conhecemos a palavra dele. E é por conta de muitas atitudes iguais a essas, de nós queremos prever o que vai acontecer, de nós queremos antever e ter a presciência de saber o que vai acontecer lá na frente, que nós acabamos tendo muita ansiedade. Ficamos ansiosos porque nós imaginamos alguma coisa que vai acontecer, algum caminho a ser tomado, alguma decisão a ser tomada, e a nossa cabeça, o nosso cérebro e a nossa imaginação vai longe, e a gente quer fazer daquele jeito e já quer que aconteça e já quer que aquilo tome forma. A gente acaba tendo ansiedade. A ansiedade às vezes gera uma crise nervosa de nervos. Aí já vai prejudicando, né? O que era uma coisa só no pensamento acaba se transferindo para o nosso corpo. E aquilo acaba tomando o ambiente em que nós estamos e acabamos ofendendo a quem nós amamos, porque estamos ansiosos e querendo resolver o negócio. Da palpitação. Mas, meus irmãos, quero chamar para um detalhe importante, que nós não temos um atributo que Deus tem, o atributo da onisciência. O único que conhece o que vai acontecer no futuro é o nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Ele sabe o futuro. Nem o Satanás, nem o diabo tem isso. O diabo ele lança coisas para que a gente caia lá para frente. Mas quem sabe exatamente o que vai acontecer no segundo adiante daquele que nós estamos aqui é única e exclusivamente o nosso Deus Todo-Poderoso. Porque Ele é o único que tem a onisciência. Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. Meus irmãos, e muitas vezes isso nos traz um outro problema também. Que com esses gestos, com esses atos que nós fazemos, isso nos leva a querer, às vezes, ensinar a Deus como fazer na nossa vida. Senhor, eu já planejei aqui. Se o Senhor fizer assim, se o Senhor fizer daquele outro jeito, olha, se o Senhor abrir aqui, se o Senhor abrir essa porta, se o Senhor fizer aquilo lá, daquela maneira. E a gente, por conta de tudo isso, acaba querendo até ensinar a Deus. Isso somos nós, seres humanos, falhos que somos. E nós vemos que isso também implica em outras coisas que vão se agravando
na nossa caminhada cristã. Nós vemos o caso de Jonas, a história de Jonas, em que Deus traça um plano para a vida dele, e na cabeça dele ele traça outro. Ele quer fazer do jeito dele, ele quer fazer a história dele, como ele quer, como ele deseja. E ele acaba fugindo daquilo que Deus tem para a vida dele, acaba indo para outro lugar, para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. E os irmãos conhecem muito bem a história, que ele entra no navio, e que ali as ondas começam a castigar, fustigar aquela embarcação, e eles têm que lançar Jonas na água, e o grande peixe engole, e toda a história vai se desenrolando, e nós vemos dentro dessa história aqui, desobediência, trilhar um caminho que não é aquele que Deus tem para nós. Então, quando nós queremos prever, quando nós queremos decifrar, discernir o nosso próprio futuro, nós estamos fazendo igual Jonas, estamos desobedecendo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Fuga, outro ponto. Ele queria fugir da presença de Deus. Terceiro, ele ficou marcado como um exemplo de rebeldia. A história de Jonas serve para quê? Como um exemplo para nós de resistência humana e tentar dificultar ainda as coisas e não aceitar a vontade de Deus, mesmo quando ela é muito clara para nós. Mas, meus irmãos, nós temos uma escolha muito boa nessa noite, que Deus coloca diante de nós, que ao invés de previsão, nós poderemos andar e deveremos andar por provisão. Aleluia, glória a Deus. O que é provisão? É o ato ou efeito de prover, provimento, abastecimento, fornecimento. Aleluia, glória a Deus. E tem os aspectos, porque a previsão nós listamos um monte de aspectos negativos, mas a provisão só tem aspecto positivo para a minha vida e para a sua vida. Aleluia, glória a Deus. Então eu listei alguns aspectos da provisão de Deus para nós. E quero começar citando aqui 2 Coríntios 5, 7, que nós, aqueles que confessamos a Jesus, que dizemos que somos filhos de Deus, que aceitamos a obra redentora de Cristo na cruz, o sangue de Jesus sobre a nossa vida, e levantamos as nossas mãos e cantamos e damos glória a Deus, a Bíblia Sagrada diz para mim e para você, que eu e você, que fazemos isso, devemos andar por fé e não por vista. Aleluia, glória a Deus. É isso, é andar por fé, é andar pela provisão que Deus dará para a minha vida e para a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Filipenses 4, 19 também diz assim: e o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então eu e você não fazemos previsão, nós andamos pela provisão de Deus na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. E eu quero chamar a atenção aqui, eu já preguei uma mensagem exclusivamente só sobre esse texto aqui também, e na ocasião eu falei um pouco sobre isso, que o meu Deus suprirá todas as nossas necessidades. E nós nos confundimos às vezes, que Deus vai atender tudo aquilo que nós pedimos. E aqui a Bíblia diz que é as nossas necessidades. Porque às vezes nós não sabemos pedir, às vezes nós pedimos mal, nos guiamos pelo nosso coração, e a Bíblia diz que o coração, o meu e o seu coração é enganoso. Nós nos enganamos muito, muito. E como Jonas, que seguir o seu coração, o seu jeito de pensar, porque ele achava que Deus deveria castigar aquele povo de Nínive e não salvá-lo. Andou segundo o seu coração.
Mas o nosso Deus diz que nós vamos suprir, Ele vai suprir todas as nossas necessidades. Aleluia. Na época que eu preguei isso, eu contei aqui, tem alguns irmãos talvez não tenham escutado ainda, uma experiência que eu tive, devia ter uns 15, 16 anos, e tinha um supermercado aqui na cidade, bem no centro da cidade, e ao entrar no supermercado tinha uma pilha de uns produtos, e em cima daquela pilha daquele produto tinha uma moto. E eu, então, falei assim, eu vou orar, sempre doido por moto, né? Até hoje, gosto de uma moto, né, Guido? É bom, né? Perigoso, mas é bom. E o Arthurzinho, meu neto, meu Deus do céu, não pode ver moto. É moto, vovô, moto, e doido por moto também. Eu falei, ih, Jesus, puxou para mim. E eu, naquilo, eu bati os olhos naquela moto, falei, eu vou orar, vou jejuar, não vou perder um culto, eu vou na escola dominical, não vou perder nada, eu vou ganhar essa moto e Deus vai me dar essa moto. E eu estava ali fazendo aquela expectativa, né? Fazendo e orando, que é o certo, jejuando, me consagrando ali, pedindo para Deus. Mas qual que era o detalhe? Eu tinha 15, 16 anos, não tinha carteira. Deus ia me dar aquilo, não ia. Eu estava errado, ia estar errado se eu fosse andar na época. Então, nem tudo que eu peço, lógico, né? Quando chegou o sorteio da moto, outra pessoa ganhou, não fui eu, né? Deus não me deu, Deus não respondeu a minha oração. E então, o Deus supre todas as nossas necessidades. Pode ficar tranquilo. Aquilo que você está necessitando, Deus vai chegar com providência na tua vida. Aleluia, glória a Deus. E esse Deus, Ele promete na sua palavra o sustento para todas as nossas necessidades, porque Ele é o nosso Pai que nos ama, aleluia, e este Pai é um Deus provedor, que cuida de tudo que é necessário para a nossa vida, aleluia, glória a Deus. E aí aquele outro versículo se cumpre na minha vida e na tua vida. Buscai ao Senhor em primeiro plano, em primeiro lugar, buscarmos o seu reino, a sua justiça e tudo mais, e todas as demais coisas serão acrescentadas na nossa vida, aleluia. Então Ele é o Deus que nos sustenta. Então não é previsão, é provisão de Deus para a nossa vida, aleluia. Tudo que for necessário, desde o básico para a nossa sobrevivência, até as necessidades emocionais, espirituais, tudo aquilo que nós precisamos, nós vamos até o trono de Deus, aleluia, em oração, glória a Deus, e com coração sincero, e Ele vai conceder na minha, na tua vida, aleluia, glória a Deus. Esse Deus provedor, Ele é a nossa fonte, aleluia, a fonte que jorra, glória a Deus, do trono, direto do trono dEle para as nossas vidas, é uma fonte divina, uma provisão que vem direto do Deus, aleluia, que é a fonte de toda a bênção e de todo o sustento, aleluia. E ao contrário da previsão, a previsão ela é baseada em coisas naturais, em coisas palpáveis, que podem ser atingidas com o nosso próprio esforço, talvez. Ao contrário, a provisão ela é totalmente sobrenatural, porque vem de Deus. Aleluia, glória a Deus. Vem direto de Deus para as nossas vidas, e quando a gente recebe essa provisão, a gente se alegra em Deus e vê a mão dEle agindo nas nossas vidas, aleluia, e é motivo de testemunho, é motivo de alegria real, e é motivo de satisfação em saber e sentir que Deus está cuidando realmente das nossas vidas, nos mínimos detalhes, aleluia, glória a Deus. Esses dias eu contei um testemunho aqui. Eu abri aqui o aplicativo do banco e tinha um valor pequeno, até irrisório, 30 e poucos reais na minha conta.
E eu falei, se sabe de uma coisa, eu vou zerar essa conta aqui, eu vou fazer um Pix aqui, vou dar tudo de oferta hoje. E não demorou muito, cerca de 2 dias. Era quinta-feira, no culto de sábado, alguém falou, ô pastor, me passe no WhatsApp aí para mim aí, o número do teu Pix aí. Aí eu passei, né? De repente, quando eu abro o aplicativo em casa, eu vejo lá 3, 4, 5 vezes, né? Não, muitas vezes mais, daquela oferta que eu tinha realizado aqui na noite de quinta-feira. Aleluia! E o que era isso? Deus cuidando de mim, eu precisava pagar uma conta. E aquele dinheiro que entrou, deu exatamente para pagar e saldar uma conta que eu tinha um boleto para pagar na segunda-feira. É assim que Deus cuida de nós. Aleluia! A provisão divina. Aleluia! E você vê Deus trabalhando na minha, na tua vida, na nossa família. Aleluia! Então a provisão de Deus, ela é sobrenatural, ela é constante. Ela é constante. Ela não tem um pouco, ela não tem um valor, ela não tem uma quantidade, ela não tem uma validade. Mas a provisão de Deus é sobrenatural na minha vida, todo instante, a qualquer tempo, a qualquer momento, não importa, aleluia. Quando nós estamos na dependência total de Deus, a provisão de Deus é sobre nós todo o tempo, 24 horas do dia, 30 e poucos dias no mês, 360 e poucos dias no ano. Deus está conosco, provendo todos os detalhes para a nossa vida. Ela é sobrenatural e constante. Me lembro aqui agora, também no outro detalhe importante, de uma revelação que Deus nos deu. O pastor Hudson gosta, sempre cita. Aqueles celeiros bem altos e bem grandes. Eu fui levado a uma experiência, e nessa experiência eu chego até nesse celeiro, e algumas coisas me chamam a atenção. Não tinha porta, não tinha cerca, era aberto, era um local aberto. E então ali, um anjo que acompanhava naquela experiência, falou aqui, eu perguntei o que é aqui? Aqui é o depósito. Várias bênçãos, vários pacotes de presentes espalhados naquele imenso galpão. E eu falei, olha, eu percebi que não tem cerca, não tem segurança, não tem porta, não tem nada. É exatamente isso o anjo falou, exatamente. É para que vocês possam vir aqui e entrar por essas portas a qualquer momento, a qualquer hora, sem receio nenhum, e pegar aquilo que vocês necessitam. O presente está aí à disposição. Aleluia! Glória a Deus, é isso. É sobrenatural e é constante. Aleluia! E isso nos traz, meus irmãos, uma conexão real com Cristo, com o reino. Dependência. Não é pelo aquilo que eu vejo, nem por aquilo que eu sinto, mas é por aquilo que Deus pode realizar na minha vida. Isso nos traz conexão, dependência. A provisão de Deus para os crentes estão ligadas com relação à cruz. Também tem uma outra mensagem que eu preguei sobre isso. A cruz e o trono, que garante bênçãos espirituais, materiais e de qualquer ordem para mim e para a tua vida. Isso nos traz uma outra conexão também. A oração respondida, a oração atendida. Porque nós estamos fazendo o caminho certo. Não estamos indo pela nossa previsão, mas e sim, estamos orando para que Deus venha prover todas as coisas em nós. Então a oração é uma conversa incentivada pela Bíblia para que nós possamos confiar na provisão divina. Seja ela em qualquer tempo, mesmo em tempos de dificuldades ou em tempos de bonança, nós devemos ter essa conexão, esta conversa, essa oração, essa confiança naquilo que Deus pode realizar na nossa vida. E ao contrário de Jonas, nós devemos obedecer
aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Aleluia. Estar na mesma frequência da provisão divina, em obediência, pois Deus se agrada e abençoa aqueles que o buscam. Aleluia. Glória a Deus. E os olhos dele percorrem toda a terra, buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Aleluia. Tenho certeza que Deus está encontrando aqui hoje verdadeiros adoradores que andam pela provisão e não pela previsão nessa noite. Aleluia. Um dos nomes de Deus é Jeová Jiré, que é o Deus provedor, o Senhor proverá. E nós vemos isso, se nós fôssemos passear pelo Antigo Testamento, nós veríamos aqui histórias maravilhosas na vida de Abraão, quando Deus pede para ele o seu filho em sacrifício, e ele vai obedecendo a Deus, obedecendo todos os passos, as ordens que Deus dá para ele, e até o ponto em que ele levanta o seu cutelo para a execução, e Deus fala: calma, Abraão, eu já provi o cordeiro para o sacrifício. Aleluia, glória a Deus. É isso que Deus faz. Ele vai nos testando se nós realmente estamos andando pela provisão dele, ou pela nossa previsão. Se nós andarmos pela provisão divina, o Senhor proverá tudo na minha e na sua vida. E Abraão foi impedido de sacrificar o seu filho, pois o Senhor proveu o cordeiro para o sacrifício. O povo de Deus também, Israel, no deserto, Deus não desamparou aquele povo. Deus chama aquele povo para sair rumo à terra prometida. E eles caminham no deserto. E no deserto, durante o dia, Deus providenciava uma nuvem para que fizesse sombra, para que o sol escaldante do dia do deserto não queimasse, não trouxesse malefícios para aquelas pessoas. E de noite, por causa do frio do deserto, Deus enviava fogo, aleluia, para esquentar, para aquecer aquele povo. E quando eles tinham fome, Deus mandava maná. E quando eles continuavam com fome e queriam comer carne, Deus mandava as codornizes. Deus cuidava deles, que os sapatos não se desgastaram, nem suas roupas. Deus cuidou daquele povo durante 40 anos, providenciando tudo, provendo tudo na vida deles. Aleluia. Eu e você não somos diferentes. Nós somos o povo, aleluia, o povo que Deus escolheu para morar no céu. E enquanto Ele não voltar, Ele prometeu cuidar de mim e de você até o último instante, até o último dia. Aleluia. Até o dia em que nós morrermos, ou se for melhor ainda, eu oro por isso, que eu participe do arrebatamento da igreja, sem experimentar a morte. Aleluia. Mas sermos arrebatados com Ele, estarmos no céu para todo sempre. Isso é providência. Até nisso. Eu sempre falo, quando eu participo de algum culto fúnebre, e tenho a oportunidade de falar, eu falo sobre, até nisso Deus cuida de nós, porque até a morte do crente é lucro. Aleluia. E o apóstolo Paulo fala que é incomparavelmente melhor estar com Ele do que estar aqui no mundo. Aleluia, Deus providencia tudo, até a eternidade na glória com Ele. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Deus quer realizar milagres nas nossas vidas. É noite de milagres, é campanha de milagres, é campanha para nós recebermos as coisas, mas nós temos que escolher entre viver com as nossas previsões falhas, humanas, imprevisíveis, ou irmos caminhando através da provisão dele sobre a nossa vida. Se nós escolhermos hoje, eu creio que nós todos escolheremos aqui, escolhemos hoje andar pela provisão de Deus, Deus vai providenciar aquilo que você veio buscar aqui nessa noite. Aleluia. Ele vai prover na sua vida o que nós estamos necessitando. Cada um de nós tem um tipo de necessidade.
Porque o versículo é real na nossa vida. No mundo nós teríamos aflição, mas é para que nós possamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E nessa noite a palavra se completa na nossa vida. Ele vai providenciar tudo na nossa vida. Alimento, cura, renovo, restauração, restituição, uma resposta, salvação na vida de alguém. O que nós precisamos? O que nós estamos necessitando? Aleluia. Ele promete cuidar de mim e de você. E eu quero que você se coloque em pé, eu quero fazer um apelo.